sejam bem-vindos à ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra. Fiquem connosco durante esta próxima meia hora de cultura. Ilse, a Menina Andarilha, é o título da próxima produção da Companhia de Coimbra, o Teatrão. A partir do universo de Ilse Losa, esta peça é uma das várias iniciativas da companhia dedicada à autora. Fomos espreitar os ensaios e Isa Craveiro apresentou-nos o projeto e as suas atividades paralelas. Olá, eu sou a Margarida. Eu sou o João. E eu sou a Sofia. E nós os três fazemos o próximo espetáculo de teatrão para os mais novos, que se chama Ilse, a Menina Andarilha, e que parte da obra e da vida de Ilse Losa. O teatrão está neste momento a trabalhar mais ou menos a 50% daquilo que seria a sua atividade normal, porque nós continuamos com os ensaios desta produção que vai estrear e a fazer algum trabalho preparatório de reagendamento daquilo que era a programação e tentar encontrar alternativas para os projetos que não conseguimos fazer durante este último ano, não é? Porque não é só este confinamento, é o anterior e toda esta recuperação da programação e dos projetos que tínhamos planeados. Portanto, é uma situação difícil, algo violenta para quem vive desta relação muito íntima com o público. No nosso caso, ainda mais, porque no nosso cotidiano, diariamente, nós temos sempre muitas turmas de alunos, muitas aulas, muitas atividades de continuação do serviço educativo, de projetos que se fazem na Oficina Municipal do Teatro, mas também fora dela, que são bruscamente interrompidos e que, portanto, nós ficamos assim um bocadinho sem pé nesta relação que nós queremos que seja sempre de muita continuidade com o público. As pessoas amigas da rua gostavam muito da senhora Emília, por ela ser mulher boa e por mostrar sempre cara alegre a toda a gente. A senhora Emília gostava muito das crianças e nunca passava por elas sem lhes dirigir alguma palavra. E não raras vezes trazia na sua saquinha de chita pedacinhos de bolo que as freguesas lhe davam. Ilse Losa é uma autora muito completa. Se calhar a minha geração lembra-se mais da Ilse Losa do que hoje em dia os meninos, as meninas e os jovens adolescentes, porque ela esteve mais presente nos nossos livros de leitura, nas nossas leituras, quando éramos mais novos. Mas é também uma autora, editora, jornalista, pensadora da pedagogia também, e com uma obra muito completa, com uma característica muito interessante, que ela era alemã, não é? Refugiada da Segunda Guerra Mundial, que depois veio para Portugal e aqui refez a sua vida. E todo o processo de ela conhecer o país, conhecer as pessoas e se relacionar com uma cultura muito diferente da sua origem, está muito plasmada na sua obra. E para nós foi muito interessante conhecer, para além daquilo que eram os livros e os textos que estávamos habituados a conhecer dos nossos livros de leitura, das nossas leituras quando éramos mais novos, também resgatar um bocadinho o trabalho e o universo desta autora agora para as novas gerações. Aconteceu que naquela rua morava também Maria Ana, uma menina pequenina que ainda não andava na escola. Vivia com sua mãe, no terceiro andar. O pai tinha morrido e por isso a mãe tinha de trabalhar todo o dia.
justamente como a senhora Emília, mas não limpava casas, cosia bainhas e pregava botões numa fábrica de malhas. Aquilo que nos interessa muito é este processo intercultural da relação dela com um país substancialmente diferente do dela e a forma como isso, na verdade, se estrutura na obra. Este projeto tem muito a ver com o valor da memória. Não naquele sentido glicodoce de dizer quando nós éramos pequenos é que éramos felizes e era tudo tão bom. Não, esse processo da memória como construção de uma identidade. E no caso dela, muito interessante porque aquilo que aparece nas histórias é muito a relação que ela tenta construir entre a memória que ela tem do seu país, da sua cultura e esta sensação de estar a receber e de estar num país que lhe está a trazer novas coisas, a dar a conhecer outras maneiras de viver e de pensar. Esta é uma das atividades que desenhámos para estarmos mais próximos uns dos outros. A coleção de obras da Ilse Losa é muito vasta, tem muitos textos, especialmente para o público infantil, e como no espetáculo não foi possível trabalharmos todos eles, decidimos apresentar estas leituras de alguns desses contos. E hoje temos o primeiro, Faísca conta a sua história, que é um texto escrito em 1949. Sou um cão já velho e chamo-me Faísca. Este nome deu-me o Manuel, porque queria por força que eu corresse muito depressa. Mas o nome só ligava bem com o meu feitio enquanto eu era novo. Nesse tempo, apetecia-me realmente correr e saltar tão depressa que ninguém me apanhava. Alguns anos mais tarde já preferia caminhar devagarinho em vez de correr. E agora gosto mais é de estar refastelado. No verão, a uma sombra fresca. E no inverno, ao pé do lume. Acho por isso que o nome não foi bem escolhido. O nome não deve apenas ligar connosco enquanto somos novos e tornar-se ridículo quando envelhecemos. O Teatrão normalmente constrói os seus espetáculos como uma ideia de projetos de intervenção, ou seja, à volta da criação de espetáculo há sempre outras atividades que permitem que a leitura do mesmo se faça por vários públicos e de muitas maneiras. Não é apenas um espetáculo para crianças e para famílias. Este espetáculo que nós vamos estrear, esperamos o mais breve possível, é para crianças a partir dos 6 anos, mas depois há um conjunto de atividades que podem ser desfrutadas por outras idades, outras pessoas que queiram também tomar contacto com esta obra da Ilse Losa. E, obviamente, começámos a fazê-lo pensando também nesta ligação online. Decorrem neste momento as leituras de obras, de contos, para várias idades, que não fazem parte da estrutura do espetáculo. Temos um ciclo de leituras a decorrer online, que para as famílias e para as crianças e os jovens sempre aos domingos. As pessoas podem se ligar aos domingos às 11 horas para acompanhar essas leituras. Vamos ter um ciclo de formação para professores que neste momento já está com muitíssimas inscrições, também vai decorrer online, com a colaboração da consultora científica deste projeto, que é a Ana Cristina Macedo, que tem um trabalho académico muito forte em torno da obra da Ilse Losa, e aqui também com a parceria já de continuidade nestes projetos com os centros de formação aqui de Coimbra, a Ágora e Minerva. Vamos ter uma outra atividade que são os audio walks, neste momento de confinamento em que nós percebemos que toda a gente, para aliviar esta questão de estarmos fechados em casa, de repente começamos a perceber que as caminhadas, a tentativa de fazer algum exercício físico perto de casa, também a melhoria do tempo tem permitido isso. A nossa proposta é fazer um serviço de delivery, ir entregar às pessoas que se inscrevam um MP3 em que elas nesse dia podem fazer uma caminhada de meia hora ou ouvir uma história ou um excerto de um livro ou vários pensamentos da autora enquanto fazem essa caminhada. As aventuras de Camisola. Numa linda manhã de primavera, Anita, que voltava da escola e estava no seu quarto a tirar o casaco e o chapéu, como de costume, ouviu um ruído estranho. Não descobriu imediatamente de onde vinha.
Andou de um lado para o outro, escutando com atenção, e finalmente exclamou: "É aqui! É aqui!" Abriu uma das gavetas da sua cômoda e qual o seu espanto quando viu um gatinho em cima das camisolas. O retrato, aquilo que não se vê, um livro com texto de Clóvis Levi e ilustrações de Ana Biscaia, foi lançado em Portugal pela editora Xerefé. O autor e a ilustradora explicam-nos melhor a história e o universo deste livro. O que é a proposta do livro? Na verdade, ele está falando que a vida tem muitas possibilidades, que a gente não pode aceitar o destino como uma coisa fechada, que a gente, na verdade, tem possibilidades de mexer no nosso destino. E, ao mesmo tempo, há casos que a gente não pode interferir, coisas que acontecem que não são do nosso domínio. É um jogo que os personagens fazem nesse livro, é um jogo entre a tua atitude pessoal e o acaso. Por que esse nome, aquilo que não se vê e tal, o retrato? É porque muitas vezes a gente olha e não vê, e a coisa está na nossa frente, a gente não percebe. E muitas vezes a gente olha e não vê porque a coisa não está na nossa frente, a gente também não percebe. Então, um pouco para a gente aguçar um pouco a possibilidade, a acuidade do olhar, né? Nem tudo é visível. A história deste livro conta-nos sobre um retrato onde vivem 7 personagens. 4 crianças, uma cadela, um bebê e um papagaio de papel. Este é um retrato que foi tirado no sertão, no nordeste do Brasil. Todos estes personagens têm os seus sonhos. Então o livro é dividido em algumas partes, né? A primeira parte são os sonhos dessas crianças, né? E esses sonhos vão se confrontando com a realidade miserável que elas estão vivendo. A segunda parte a gente tem 10 anos depois e a gente mostra o que aconteceu e depois a gente fala, mas poderia ter sido diferente. Ao invés de ter sido assim, podia ter sido assado. Aí a gente mostra como é que foi o assado. A gente mostra que as possibilidades são inúmeras e que, na verdade, cada leitor vai ter agora a oportunidade de também propor um final para aqueles personagens. Usei a grafite, que é o meu material que eu gosto de usar e tirar partido dele, da sujidade que a grafite produz. Logo no início, quando chegou a altura de pensar como é que o texto vai aparecer aqui no meio destes desenhos, pensei, bom, introduzir tipografia digital não faz muito sentido, logo há que desenhar o texto, a lápis neste caso. Uma curiosidade é que o livro foi escrito em Portugal em 2015, então publicado no Brasil em 2016 e agora publicado em Portugal em 2021. Eu tenho muita sorte porque eu trabalhei com um ilustrador maravilhoso no Rio chamado Lelis e eu tenho aqui a nossa premiada, Prêmio Nacional de Ilustração, Ana Biscaia, inclusive com o meu livro, A Cadeira que Queria Ser Sofá, e é muito interessante porque vai criando para mim 2 universos gráficos absolutamente distantes e maravilhosos. Sobre a edição em Portugal, a editora é a editora Xerefé. O livro vai começar a ser enviado para livrarias, mas ele pode ser encomendado na página das edições Xerefé no Facebook e nós podemos enviá-lo para qualquer parte do país, para quem o queira.
o título do primeiro disco de Filipe Furtado, uma viagem pelo jazz e muitas outras sonoridades. Recordamos uma gravação ao vivo no nosso estúdio com Filipe Furtado Trio. Samba brasileiro é o que me faz cantar. Não quero mais isso daí. Tirem o jazz daqui. Eu quero um samba só pra mim. Samba brasileiro é o que me faz dançar. Não quero mais isso daí. Tirem o jazz daqui. Eu quero um samba só pra mim. Eu acho que já desde miúdo eu comecei a ter aulas de guitarra para aí aos 15 anos. Depois, entretanto, interrompi, né? Aquilo foi uma coisa assim muito ligeira. E depois já estava em Coimbra, já estava a estudar jornalismo, mas tinha na cabeça que preciso estudar música a sério, quero ser músico. E pronto, nessa altura, na transição, estava a acabar a licenciatura, mais ou menos já entrei no curso de jazz da Tone Music School. Um bocado para arranjar ferramentas e tentar, ou seja, levar a coisa a sério, né? Precisava de aulas. Portanto, eu acho que sempre tive a minha primeira guitarra quando era muito miúdo, né? Pedi aos meus pais para me oferecerem, embora não soubesse fazer nada com aquilo, consegui safar as aulas de música, consegui fazer troca da flauta de visel pela guitarra. O professor disse, professor, posso trazer-te em guitarra? Ele ensinou-me 4 acordes que eu não fiz de utilização nenhuma daquilo, mas ao menos não tive que fazer prova com flauta de visel e, portanto, só isso já me salva a vida para aí 4 vezes. Mas acho que é uma relação muito próxima. Acho que também vem muito da música brasileira, ou seja, de gostar muito de, se calhar primeiro com a guitarra elétrica, havia algumas coisas com guitarra elétrica, assim, aquele rock assim, indie, alternativo ali dos inícios dos anos 2000. Se calhar se tivesse começado com outro instrumento mais novo, acho que não seria um problema. Acho que a guitarra foi o meio para fazer música. Se calhar se tivesse tocado outro instrumento mais cedo, talvez faria da mesma forma, não é? Portanto, mas a guitarra, por norma, parece mais acessível, ou pelo menos há mais recursos para aprender ao início. Mas digo que é uma boa relação, não é? Sempre uma coisa muito íntima, ou pelo menos a maioria das canções começaram quase todas, né, estar sentada com a guitarra e fazer experiências antes de adicionar camadas e pensar no que é que o trompete vai fazer, o que é que quer em termos rítmicos da bateria. Quero um samba, eu quero um samba. Eu quero um samba, eu quero um samba, eu quero um samba, eu quero um samba feito só para mim. Portanto, acaba por ser sempre a base das canções. Começa sempre com a guitarra, inevitavelmente, a menos que esteja a experimentar fazer alguma coisa com o piano. Esta terra não é minha, esta terra nem é tua, isto é terra de ninguém. Morreremos de não jurar, nos teus passos percorrer, como amantes à loucura. Diz-me se lá fora cai chuva, que no voeiro hei de ser.
Uma coisa linda de morrer, eu acho que marca muito uma estética influenciada por coisas que tu havia agora e que tu havia, se calhar, nos últimos 2 anos. Ou seja, também é o facto de mudar, ou seja, a base do disco tudo é sempre a guitarra, mesmo que alguns temas possam ter outras camadas, até com piano, não é? Mas aquele é uma diferença completa. É tudo com um Fender Rhodes, que tem um instrumento que tem umas cores completamente diferentes, e isso é assumido, não é? E aliás, até com o próprio Sim, que disse, não, isto é o som que eu quero agora. Também tem muito mais a parte já, uma transição se calhar com menos letra, ou seja, que há mais espaço para a improvisação. Até eu a fazer aqueles sketches ali de 2 momentos ou 3 que há ligação em que não há letra, não é? Ou seja, de eu também pensar, assumir isso enquanto compositor. Às vezes eu não quero letra, se calhar a letra pode ser uma frase, pode ser um poema inteiro, como há outros temas do disco que são poemas musicados ou letras inteiras. Ou seja, de perceber que podemos brincar com a forma, pode ser isso. Eu posso querer fazer um tema só com 2 frases que eu acho que façam sentido para a energia e para o sentimento que quero transmitir, e depois o resto é banda, quero se calhar ter mais trompete, quero estar se calhar a improvisar mais, ou seja, eu acho que já mostra assim, faz um contraste com o resto que está no disco. Eu acho que há muito aquela ideia, eu vejo isso com outros músicos, quando uma pessoa começa a compor a guitarra, esta ideia do canto-autor, seja o que isso for. Não estou a dizer que isso é mau, já me chamaram assim, ou já me identificaram dessa forma, mas eu também, por ter estudado jazz, quer dizer, na minha cabeça eu sempre tive esta ideia, ou seja, nós temos que começar a base para um sítio, não é? E não posso, ou se calhar não tive a disponibilidade às vezes de criar de raiz temas com outros músicos. Fui convidando, mas devido a várias coisas isso não aconteceu. Então fui compondo os temas, mas quer dizer, tinha a ideia que queria o trompete e queria a bateria, porque tinha esses sons na minha cabeça. Claro que o que é muito notório, a maioria dos temas, inicialmente, antes de haver um baterista definido, quando começaram a aparecer, já eram muito pensadas com a ligação entre a voz, guitarra e o trompete. É um resultado das primeiras experiências. Acho que há uma história, sejam pelos poemas que são musicados, sejam as letras das canções que são muito pessoais, não é? Tem uma canção que é inspirada na minha avó, no meu avô, ou seja, eu acho que quem poderá ouvir o disco mais tarde, de início ao fim, acho que percebe que há uma narrativa. Eu, enquanto músico, claro, estou sempre naquele papel ingrato que é, estas músicas já não são novidade, portanto é sempre aquele lidar com como é que eu, enquanto sou músico agora, o que é que eu pretendo para o futuro e como é que eu era enquanto músico se calhar há 3 anos atrás, há 4 anos, porque alguns temas têm já essa idade. Mas eu acho que as pessoas conseguem perceber uma narrativa, eu acho que ele é muito, acho que o disco, pelo menos nesse sentido, tentei que os 10 temas, depois alinhados no disco, tivessem, ou seja, acho que há uma ideia de viagem, há muito esta coisa entre a questão dos Açores, ser dos Açores e estar longe dos Açores. Eu quando estou a compor, não é? Na minha cabeça estou sempre a ver muitas cores e paisagens dos Açores, então isso inevitavelmente leva-me para aí. E acho que se as pessoas conseguirem sentir isso, para mim já é um bom sinal, não é? Eu ficarei muito feliz. Chegámos ao fim de mais uma edição da ESEC TV. Agradecemos a vossa companhia e esperamos por si já no próximo programa aqui na RTP2 e RTP Play.